Bora lá, vai render agora. Consegue me ouvir? Consigo. Ah, beleza. Então vamos lá. A gente está diante da Lei 3968 de 2000, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tá? A gente já falou algumas coisas que são importantes, tá? Vou reafirmar elas porque elas são muito importantes. Princípios expressos. Princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? É o chamado LIMP, tá? Você vai entender isso, a gente usa como mnemônica a inicial de cada parte do princípio, tá? Que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, legalidade, não, minto, legalidade, impessoalidade tá certo, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, o último que foi anexado é esse de eficiência, que foi anexado na emenda constitucional de 98, tá? Tem convite aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deve ter aqui. Não tá aparecendo aqui. Agora sim. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Esses são os princípios do LIMP, os princípios da administração pública, tá? São os princípios da administração pública. Isso quer dizer que eles têm que ser seguidos, tá? Mais do que seguidos, eles têm que ser estimulados, eles estão dentro da base da administração de qualquer ente do poder, tá? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública e aqueles terceirizados, tá? Delegatário, permissionário, comissionário, todos esses outros que vêm na sequência, beleza? Por isso que a Lei 3968 se preocupou, deixa eu só puxar isso aqui para baixo. Por isso que a Lei 3968 de 2000 se preocupou em estabelecer diversas regras a serem observadas pela administração pública quanto da realização do concurso público. Tais salienta-se e deve observar as disposições constitucionais sobre a forma de realização do concurso público, disposições estas são obrigatórias para toda a administração pública, tá? O concurso, artigo 5º da Lei 3968, será de provas ou título, tá? Podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado, quando indispensáveis ao custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente prevista. Quem pode fazer concurso público? A primeira pergunta, quem que pode? Qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro pode fazer um concurso público. Wender, então você está dizendo que é qualquer brasileiro? Então, o estrangeiro, ele não pode fazer concurso público? Não, ele tem que ser pelo menos brasileiro naturalizado. Existem duas classes de brasileiro. Existe o brasileiro nato, aquele cara que nasceu no Brasil, é filho de pai e mãe brasileira, tá? Existe o brasileiro naturalizado, aquele cara que ou não nasceu no Brasil, né? Ou nasceu no exterior e posteriormente quis virar brasileiro, ou ele tem pai e mãe brasileira, tá? E aí ele pode ser um brasileiro naturalizado, beleza? O concurso público terá prazo de 2 anos, galera, que pode ser renovado uma única vez por igual período de mais 2 anos. Então, você passa no concurso hoje, você pode ficar até 4 anos esperando para ser nomeado, tá? Será fixado no edital, que será publicado no Diário Oficial da União. No nosso caso, vai ficar no Diário Oficial do município, tá? Vai ficar lá no Diário Oficial, ou um jornal de grande circulação. Não se abrirá novo concurso público enquanto o candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não tiver expirado. Tem candidato aprovado. Só pode fazer outro concurso público quando todos forem chamados, tá? Aqui, ó, tem umas perguntas e respostas que eu vou deixar para vocês depois. Eu vou tentar fazer aquilo que eu estou me propondo, que eu acho muito importante, tá? Realizado o concurso, é o momento da administração chamar os candidatos aprovados. Tal como ocorre com prazo de validade, uma série de regras deve ser estabelecida. Desta forma,
Os cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. No caso, o chefe do poder executivo, né, no concurso que a gente faz, ele vai ser responsabilizado pelo o concurso público da prefeitura. No caso da Câmara, vai ser o chefe do poder legislativo, tá? No caso, é a pessoa do presidente da Câmara, tá? Que é o senhor eu esqueci o nome dele, que é o presidente da Câmara, é ele que vai homologar o seu concurso, é ele que dá a certeza que o concurso foi validado, beleza? Aí aqui, ó, a gente encontra o artigo 37, que ele diz: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, tá? Aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, como aos estrangeiros na forma da lei. Os estrangeiros seriam em cargos específicos. A regra não é essa. A regra aqui é para brasileiros, tá? Importante salientar. Importante salientar também, importante salientar também que todos nós somos brasileiros, não é isso? Mas nem todos nós somos cidadãos. O Wender é cidadão? Sim, o Wender é cidadão. Mas qual que é a característica que o Wender tem que o torna cidadão? Eu participo da vida política do nosso país. Eu participo, eu ajudo, eu dou minha opinião, eu ajudo a construir a democracia, tá? Então eu sou considerado cidadão. Wender, mas como assim? O que que você faz de tão especial que o classifica como cidadão? Ué, eu voto, né? Ter título de eleitor é a comprovação cabal de que você é um cidadão. Se você tem um título de eleitor regular, isso quer dizer que você é um cidadão. E isso quer dizer que você pode participar da vida política e você pode também se beneficiar daquilo que o Estado pode te oferecer, como, por exemplo, um concurso público. Você só assume o concurso público quando você, entre os tantos documentos comprobatórios que você vai levar lá, você vai levar o título de eleitor, que vai ser consultado o número e vão ver se você realmente tem participado da vida política, tem votado e tal. Mas não só votar. Ser cidadão também é fazer iniciativa popular, que é criar um projeto de lei, é participar de plebiscito, que é uma votação para tomar uma determinada decisão, um referendo, que é uma votação após uma decisão do governo, o governo decide te consultar, quase não tem no Brasil, né? O último que teve foi 2002. Então, é isso, tá? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e participar de uma ação civil pública, tá? Não é o momento, a gente não vai fazer prova para OAB, eu não vou falar de ação civil pública, mas que vocês saibam que ser cidadão é além de votar, mas a prova cabal de que você é um cidadão, que você tem um título de eleitor. Beleza, essa parte que não interessa, eu quero mostrar para vocês as formas de provimento. A, a nomeação, a livre nomeação e exoneração é para aqueles cargos comissionados. De resto, né, você vai ser nomeado como concurso público após a aprovação. Existem dois tipos de progressão na carreira. Existe a progressão vertical e a horizontal. O reingresso é quando você sai e volta, mas existe a vertical e a horizontal. Vertical, né? Vertical é quando você faz alguma coisa, o chefe do poder executivo toma ciência e ele faz a sua progressão. Horizontal é aquela com o tempo, tá? Você vai construindo uma caminhada, você vai construindo boas ações, e aí o seu estatuto ele te dá a cada 2 anos a progressão em carreira, que é o que a gente chama de mudar de letra, tá? Aqui eu tenho, ó, esse é o quadro, tá? Forma de provimento, a gente tem um originário, que é a nomeação. Então, a origem do provimento é a nomeação, você entrou no cargo público. O derivado, a gente pode ter o horizontal, que é a readaptação, o vertical, que a gente chama de promoção, e a gente tem um reingresso, que é reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Para tudo. Wender, se você pudesse apostar o seu salário, o que você acredita que vai cair no concurso? Isso daqui. A diferença de um para o outro. Isso daqui eu acredito que cai. Mas olha, sem pestanejar. E é por isso, tendo essa ciência, quase essa certeza de que isso vai cair no concurso, eu fiz quadros, tá? Eu fiz os quadros aqui para vocês saberem a diferença de um para o outro, tá? Fiz quadros aqui e eu queria muito que vocês lessem. Nomeação. Trata-se do modo clássico de prover o servidor ao cargo público, tá? Podendo ocorrer tanto para os cargos efetivos quanto para os cargos em comissão, tá? Nos casos de cargo efetivo, também chamado de cargo isolado de provimento efetivo ou cargo de carreira, a nomeação
necessariamente precisa de aprovação em concurso público anteriormente realizado. É isso aqui que a gente quer, tá? É isso aqui que a gente está buscando, que a gente tenha a nossa nomeação após aprovação em concurso público, tá? Para os cargos em comissão, uma vez que são considerados como de livre nomeação e exoneração, tal característica não é necessária, tá? E isso ocorre porque cargos em comissão são destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Galera, teoricamente, os cargos de comissão são cargos de confiança para ajudar determinada pessoa, vereador, deputado, vereador, a executar o seu cargo. Então, tem que ser uma pessoa que ele conheça, uma pessoa que ele possa designar essa função. O assessoramento não deveria ser usado, mas de vez em quando para colocar uma pessoa lá no posto de saúde, para colocar uma pessoa lá num serviço mecânico. Teoricamente, deveria ser um concursado, deveria estar loteando essas funções, tá? Podendo ser livre escolhido pela autoridade nomeante, que pode até provê-los como servidor de carreira ou como uma pessoa até então estranha aos fatos funcionais de serviço público. Promoção. Galera, o que que é uma promoção? Promoção é o provimento na referência seguinte do cargo da série de classes imediatamente superior. Você subiu, classe superior. Você foi provido de uma série de cargos lá, você foi provido a um cargo superior, a uma função superior, a um salário superior. A categoria funcional aqui pertence de funcionários efetivos ou estável que esteja em referência horizontal de sua classe. As promoções far-se-ão por avaliação periódica de desempenho, tá? A cada 6 meses, o Wender é avaliado pelo seu chefe imediato, que vai preencher um documento perguntando: o Wender tem sido assíduo? Sim, não. Qual que é a nota que você está? O Wender tem sido proativo? O Wender tem sido prestativo? O Wender tem desempenhado bem suas funções? O Wender tem um bom relacionamento interpessoal? Tudo isso vai fazendo a nota que vai ser a minha avaliação de desempenho em cada classe da carreira profissional. A primeira promoção obedecerá ao princípio do desempenho. Qualquer outra forma de provimento de carga interromperá a sequência de critérios de que trata esse artigo, tá? Qualquer outra forma de provimento de vaga não interromperá a sequência de critérios desse artigo. O critério que obedecerá à promoção deverá vir expresso ao respectivo ato. As promoções serão obrigatoriamente realizadas a cada 2 anos, tá? Desde que, não foi colocado aqui, desde que você olha só, desde que você não esteja no estágio probatório, tá? Desde que se você está no estágio probatório, não há de se falar de promoção, tá? A Secretaria de Administração e Finanças fará publicar impreterivelmente, no mês de janeiro, o aviso da avaliação de desempenho para efeito de promoção. Readaptação. Galera, presta atenção. Readaptação ocorre quando a pessoa ela não tem mais condições de continuar trabalhando no mesmo local que ela está concursada e ela tem que ser realocada em outro setor onde ela consiga trabalhar, tá? Isso pode ser por deficiência física ou também pode ser por deficiência mental ou por um estágio como, por exemplo, depressão, tá? Uma condição que ela não tem mais condições de exercer aquela função e ela vai ser realocada para uma função semelhante à que ela faria, teoricamente no mesmo nível que ela faria, só que longe daquela função que ela não tem mais condições de fazer, tá? Mas perceba que o servidor não está impossibilitado do serviço público, podendo perfeitamente exercer atividades que não exijam um esforço repetitivo de digitação, por exemplo. A readaptação será efetivada em cargos de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga, tá? Readaptação. Aqui tem um quadrinho, tá? Servidor é julgado incapaz para serviço público, aí é a aposentadoria. Servidor é capaz de serviço público, aí a gente vai encaixar ele, tá? Reversão. Galera, reversão é o servidor que estava aposentado, tá? Imagina que o Wender foi aposentado por invalidez. Ele teve uma lesão, Deus me livre e guarde, mas o Wender teve uma lesão na coluna e ele não está conseguindo mais andar e a função dele é ser policial, por exemplo. Mas imagina que com fisioterapia, tratamento, célula-tronco, não sei o que, o Wender consiga voltar a andar e consiga, inclusive, desempenhar novamente as suas atividades. Nessa situação, o Wender vai ter a chamada reversão. Anula a aposentadoria e o Wender volta a trabalhar. Desde que o Wender não tenha mais de 70 anos, porque aí ele já fica aposentado de vez, tá? É aposentado de vez. Na Polícia Militar, eles têm um quadro lá
é que antes de você aposentar, você vai para a chamada reserva, tá? Você não é considerado aposentado ainda, você está na reserva. E na reserva, né, você fica ali um tempo ali como assim, ó, não estou trabalhando e estou recebendo parado, mas ainda não sou aposentado, eu posso voltar a trabalhar. Aí fica a critério do chefe do Poder Executivo. Na reserva, eu não estou aposentado, eu estou recebendo, não estou trabalhando, mas eu posso voltar à ativa, tá? Como se fosse um benefício. Aposentou. O cara aposentou. Agora ele não volta mais. Ele atingiu a idade, agora não vai voltar mesmo. Aí isso é considerado aposentadoria, tá? Então, reversão, eu quero que vocês lembrem de aposentadoria, tá? Aproveitamento. Aproveitamento é quando o meu cargo acaba e eu tô como servidor público. Exemplo, ah, imagina que eu estou trabalhando lá no posto de saúde do bairro Bandeirantes. E imagina, com uma nova estratégia da estratégia de saúde da família, com um atendimento primário de saúde, eles decidem que aquela unidade ali não tem mais funcionalidade, a gente vai acabar com aquela unidade. Aí eles vão lá, derrubam o prédio, né, fazem a ordem de serviço, tira tudo de lá. A partir de agora, a unidade que eu estava lotada, ela não existe mais. E o meu cargo, o cargo que eu fazia ali, a função que eu tinha ali, ele não existe mais também. Mas o que que faz com o Wender? O Wender está concursado, ele tem estabilidade, não pode mandar ele embora. Tem que fazer o chamado aproveitamento. A gente vai ver um outro setor, um outro local onde a gente tem que colocar o Wender, que tenha a ver com o seu nível de formação, e com os vencimentos que é devido para ele na sua carreira. Wender, mas não tem esse lugar. Vamos imaginar que não existe esse lugar aqui em Rio Verde para a gente reaproveitar o Wender. Não existe? Não. Tá bom. Então o Wender vai para casa, o Wender vai ficar deitado lá dormindo e vai continuar recebendo o salário dele, tá? Até ele tiver a oportunidade de ser reaproveitado, tá? Até a oportunidade da gente colocar ele em outro local, que seja culminante com o salário e com a carreira que ele vinha desempenhando, tá? Recondução. Recondução. Recondução é a forma de provimento em recorrência do retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Duas são as situações que podem ocorrer com o servidor, sendo que ambas têm que decorrer da estabilidade do servidor público. A gente vai ter na recondução e a gente vai ter a reintegração. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uns exemplos bons aqui para falar para vocês. Vamos imaginar o seguinte, o Wender prestou um concurso público, o Wender passou nas provas, o Wender tomou posse, entrou em efetivo exercício e o Wender passou 3 anos, ele conseguiu a tão sonhada estabilidade. A partir de agora, não podem mais mandar o Wender embora. Aí pensa o seguinte, o que aconteceu com o Wender? O Wender, ele passou em outro concurso público. O Wender passou em outro concurso público. No momento que o Wender passa em outro concurso público, por lei, ele tem direito, pelo estatuto, a entrar em efetivo estágio probatório ali e vendo se dá certo naquele outro concurso. E esse outro concurso aqui que eu passei, esse concurso número 1 que eu passei, ele fica em estágio de reserva, entre aspas, porque às vezes o meu estágio probatório lá não dá certo. Aí eu volto para aquele concurso que eu tenho estabilidade. É como se eu ficasse afastado, entende isso? Fico afastado para ver se vai dar certo. Não deu certo. O Ender não se integrou, não deu certo, não foi bacana. O que que a gente faz? Não deu certo, tudo bem. O Ender não foi aprovado lá no estágio probatório, tudo bem. Ele volta para o cargo anteriormente ocupado, no qual ele já tem estabilidade, tá? Isso é a recondução. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação ao estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante, beleza? Aí a gente tem o caso da reintegração. Reintegração é o seguinte, o Wender, ele foi condenado. O Wender foi condenado lá no PAD, no procedimento administrativo disciplinar. Inventaram uma história lá e o Wender estava envolvido e o Wender é ocupado, o Wender vai ser exonerado. Faz lá o procedimento administrativo disciplinar, exonera o Wender. Sai no Diário Oficial, tudo. O Wender está ferrado. Aí o Wender não aceita isso. O Wender não aceita. Ele vai entrar na justiça, tá? Ele vai entrar na justiça para tentar reaver essa demissão dele, né? Esse fato que ele foi exonerado. No Brasil, a gente tem um modelo de direito administrativo que a gente diz que não produz conteúdo contencioso.
Ou seja, o direito administrativo não faz coisa julgada, tá? Quem faz coisa julgada no Brasil é o Poder Judiciário, mediante provocação. Mas faz. O Poder Judiciário faz coisa julgada mediante provocação. O Ender entra no Poder Judiciário e leva provas, e leva testemunhas, e faz o que tem que ser feito. E prova que, no final das contas, ele não deveria ter sido exonerado, porque ele é um menino bom, ele trabalha, ele faz tudo certinho. O juiz olha para aqui e fala assim: não, verdade, o Wender vai, ó, tá cancelado a exoneração dele e ele deve imediatamente retornar ao cargo público. E o Wender, ele é reintegrado, tá? O nome disso é reintegração. É a volta daqueles que não foram. É a volta daquele cara que foi demitido, mas ele conseguiu reverter essa demissão normalmente na justiça, tá? Normalmente na justiça, e aí ele vai voltar. Agora, a condição. Ele não foi demitido injustamente? Ele não deveria ter sido demitido, não é isso? Então, se ele tivesse no cargo, me imagino que passou 3 meses. Ele tem 3 meses de salário que deixou de receber, não é isso? Ok, ele vai voltar para o cargo e vai receber os 3 meses de salário que ele ficou sem receber. O município é obrigado a pagar para ele os 3 meses de salário que ele não recebeu porque ele foi indevidamente, ele foi exonerado, tá? Indevidamente ele foi exonerado, ele deveria estar recebendo o salário dele, não recebeu, então ele vai receber tudo de volta. E se tiver algum outro benefício que por conta do afastamento dele, ele deixou de ter, ele passa a ter direito também, tá? Aumento de salário, progressão na carreira, seja lá o que for, ele tem o direito de reaver, porque ele foi indevidamente, ele foi demitido, tá? O nome disso é reintegração. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, aqui é a posse. Galera, se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá tranquilo. Eu não, tô entendendo. Bacana, então. Então vamos. Então é isso, tá? O cara foi indevidamente exonerado e aí ele tem a posse, galera. Vocês vão passar por isso, é legal pra caramba, tá? Eu vou contar uma história pra vocês. Eu fiz a prova do concurso, um das tantas, o último que eu fui chamado. Eu fiz a prova, cara, e esqueci. Fiz a prova, vi que passei, foi legal pra caramba. Só que assim, ó, eu desisti de esperar, sabe? Tipo, eu fiquei esperando, ninguém me chamava, eu achava que aquele negócio não ia acontecer nunca. E aí eu esqueci. E um dia eu estava trabalhando, eu estava estudando, na verdade, isso eram umas 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, e me ligaram e falaram assim: é, alô, eu gostaria de falar com o Ender da Silva Santana. Aí eu preocupei, falou: vixe, falou meu nome completo, deve ser alguma coisa, né? Eu falei: pois não, é ele. Olha, meu nome é, eu acho que era Júlia. Meu nome é Júlia. Eu sou chefe do RH da Prefeitura de Rio Verde e queria confirmar que o senhor fez um concurso público, não fez? Falei: fiz. Então, a gente está ligando para te convocar a assumir o seu cargo, tá? Saiu a portaria hoje de manhã, 8 horas da manhã, saiu a portaria, e a gente queria convocar você para assumir o seu cargo público. Aí eu falei assim: mas é o Wender mesmo? Aí ela falou: sim, Wender, você está sendo convocado para assumir seu cargo. Galera, é uma das sensações mais incríveis do mundo. É muito legal. O processo todo é muito legal. E aí, a gente tem, a partir desse momento que eu fui, que saiu a portaria, a partir desse momento que eu fui informado, que eu fui avisado do cargo, eu tenho um prazo de 30 dias para tomar posse, tá? Eu tenho 30 dias improrrogável. Em 30 dias, eu tenho que ir lá e tomar posse. Se eu não for lá e se eu não tomar posse, eu vou perder o direito ao cargo, tá? E aí eles vão chamar o próximo da fila, tá? Se eu não for lá e se eu não tomar posse, eles vão chamar a outra pessoa que está na fila. Beleza. O Wender foi lá. O Wender chegou lá, né, para pegar a lista de documentos. É a primeira parte. Aí eles vão me dar uma lista de documentos. Isso o prazo está correndo. Eu tenho 30 dias para arrumar tudo isso, tá? Galera, uma lista gigante de documentos. Coisa pra caramba. Aí eu tenho que correr atrás dos documentos, né? Negativa de não sei do que, negativa de não sei do que, comprovante de endereço, conta, PIS, PASEP, não sei o que, um monte de coisa. Aí você junta tudo. Aí tu vai lá para entregar. Na hora que a gente entrega, aí é diferente o processo. Você entrega os documentos, aí eles falam assim para ti: bacana. Agora, a gente vai só confirmar as informações. Aí começam a registrar lá, faz um monte de relatório, faz a sua matrícula ali na hora, e aí você assina um termo declarando o quanto que você tem de patrimônio, tá? Você vai assinar e vai dizer o quanto que você tem de patrimônio, porque o tanto que você tem de patrimônio, o quanto que você tem de patrimônio
vai ser para te fiscalizar depois, porque às vezes você começa a ficar rico do nada, às vezes você está envolvido num esquema de corrupção, tá? Então, quanto que você tem de patrimônio para te fiscalizar? Assinou isso, você assina o termo de consentimento, de entendimento de que foi tudo explicado e que a partir de agora você vai entrar em efetivo exercício. Nesse momento, depois que você faz toda a parte lá dos documentos lá, que você assina, que eles explicam para você como que as coisas vão funcionar, você assina um documento que você tem ciência que você tem no máximo 15 dias. Você tem no máximo 15 dias para tomar posse. O que que isso significa? Por exemplo, o Ender levou todos os documentos. O Ender tomou posse. Só que o Ender está de mudança. O Ender tem que viajar para ver a mãe que está doente e ele não pode começar a trabalhar agora. O Ender tem que pedir demissão do outro emprego que ele estava, às vezes ele estava trabalhando para iniciativa privada, e tem que se organizar para assumir esse concurso, né? Dependendo do concurso que você for fazer, que você estiver assumindo, você tem que ir para outra cidade, né? Tem alguns concursos aí federal, alguns concursos estaduais que te exigem que você mude, né? Que se apresente em outro município, tá? E você tem esse prazo aí de até 15 dias. Galera, se você não entrar em 15 dias, o seu concurso está sem efeito. Você está anulado, você não vai ser mais chamado e não há o que fazer. Tá fora. Você tem, a menos que você estivesse internado lá, né? Se você estivesse, sei lá, doente, aí você poderia entrar com ação judicial e tal. Caso não, rodou, perdeu o direito, tá? Tem 15 dias. Então, eu tenho 15 dias para pegar o meu papel de lotação e ir para a unidade a qual eu fui lotado, tá? Eu tenho 15 dias para fazer isso. E aí eu me apresentei por RH lá da Secretaria da Saúde e eles me lotaram no Nenzinho Ribeiro, que foi a primeira unidade de saúde na qual eu fui lotado, tá? Então, olha os prazos. Posse, galera, posse é 30 dias. Saiu lá o decreto, a portaria, de que você foi convocado para o concurso, daquele dia até 30, sábado, domingo e feriado, contando tudo, você tem que ir lá tomar posse do cargo e dizer se vai querer mesmo o cargo ou não. Falou que quer, você tem 30 dias, está rodando o tempo para você juntar todos os documentos. Juntou todos os documentos, bacana. Agora você já foi criado sua matrícula, tá? E você tem 15 dias para tomar posse, tá? Se você não tomar posse em 15 dias, o seu concurso ele vai ser anulado, vai ser considerado tomado sem efeito. Eles vão chamar o próximo da lista, tá? Outra coisa, o que que eles vão te pedir na hora da posse? Nacionalidade brasileira. Ah, Wender, mas eu sou brasileiro naturalizado. Não tem problema, mas você tem que ser natural do Brasil, tá? Gozo dos direitos políticos. Isso aqui é votar, tá? Tem que votar certinho, tá? Quitação das obrigações militares para os homens e eleitorais para todos, tá? Você não pode ter obrigação nenhuma eleitoral. Por exemplo, você foi convocado para ser mesário e não foi, e nunca lá foi resolver aquele problema, nunca foi lá pagar a multa. Beleza, agora você não pode assumir um concurso público, tá? Nível de escolaridade exigido para o cargo, tá? Para cada nível de cargo. Tem cargo que é fundamental, médio e superior, tá? Dependente do nível do cargo. Idade mínima de 18 anos, tá? Idade mínima de 18 anos, é isso. Você tem que ter a idade mínima para assumir o concurso. E uma das últimas coisas que é regra para assumir, e tem as outras que é própria do cargo, é aptidão física e mental, tá? Você vai ser avaliado, no caso de Rio Verde, você vai ser avaliado por uma junta do IPARV, tá? Tem um médico lá, normalmente na minha época era o Dr. Francisco, não sei se ele está lá ainda. Você vai ser avaliado por um médico, que ele vai avaliar, vai conversar contigo lá. Se considerar necessário, vai te pedir exames de sangue, exame de raio-x de coluna, dependendo do cargo que tu for exercer. E aí, ele dando ok, você finalmente pode entrar em efetivo exercício, tá? Que é o que a gente quer. Quanto mais rápido você entrar em efetivo exercício, mais rápido você vai receber. Você começa a receber quando você, de fato, começa a entrar em efetivo exercício. Primeira vez que você assina o ponto, você lá registra o ponto lá pela digital, você começa a receber o seu salário a partir daí. Beleza? Então, ó, olha que legal que a gente tem aqui, ó. Primeiro você tem a sua nomeação, aí depois vem a posse, e da posse você entra em efetivo exercício. Você entrou em efetivo exercício, galera, agora que é. Daquele dia que você entrou em efetivo exercício, dali a 3 anos, você é avaliado e você vai estar passando pelo estágio probatório. Então, são 3 anos, a partir do momento que você entra em efetivo exercício, que é contado o seu estágio probatório, tá? São 3 anos que você pode ser, no final, demitido, tá? 3 anos que, no final, você pode ser demitido. Se você tiver uma boa avaliação, você é efetivado e ninguém mais pode te exonerar. Claro, tem situações, né, que você pode provocar essa demissão, ela ainda pode
ocorrer, mas a regra é você não sair mais do cargo público, tá? Não sair mais do cargo público. Beleza? Galera, e o que que é visto lá no estágio probatório? O que que é avaliado lá no estágio probatório? Galera, a assiduidade. Não pode faltar, tem que chegar no horário, tá? A equipe está contando com você, e dependendo do local onde você for, o setor que você tiver, às vezes vai ter só você lá, tá? Não pode faltar. Disciplina, galera, tem que ter humildade, não pode brigar com o coleguinha, né? Não pode brigar com o coleguinha, tem que ter disciplina, tem que respeitar as normas, tá? Tem que obedecer ao que é colocado lá, né? Cada unidade vai ter seu próprio protocolo de funcionamento, seu procedimento operacional padrão, tem que respeitar, tá? Capacidade iniciativa, coloquei aqui, ó, proatividade, você tomar a decisão de fazer o serviço, tá? Tem gente que espera ser mandado, né? Ele sabe que tem que chegar e tem que fazer o relatório, ele sabe que tem que chegar e ligar o computador, ele sabe que tem que chegar e registrar o ponto, né? Ele sabe que ele está diante de um problema ali, que se ele tomar um ato, ele já resolve o problema. Esse problema não vai cair em outro setor, né? Ele sabe uma forma de desenrolar aquilo mais fácil, né? E ele não faz, ele não tem proatividade. Não tem, você não tem essa atitude de querer resolver o problema de serviço público, beleza, você vai ser exonerado, você não tem um perfil que a gente está procurando, tá? Produtividade, galera. Produtividade não é escravidão, não, tá? Não é que você tem que trabalhar como se o mundo estivesse acabando, né? Como se tudo fosse sua responsabilidade, sua culpa. Mas tu tem que dar conta pelo menos do teu, tá? Aquilo que é passado como tarefa do dia, que é exequível, você tem que executar, né? Tem que fazer isso da melhor forma possível, tá? A produtividade talvez seja um dos que mais dá exoneração, porque a galera tem uma mentalidade, eu não sei de onde que tiraram isso, que servidor público não trabalha. Tem servidor público que está estável, que não trabalha mais, que empurra com a barriga. Mas esse servidor público, ele não vai sair dali, tá? Ele corre um sério risco de uma hora dessa rodar aí na produtividade, tá? Produtividade é um dos motivos que começa um procedimento administrativo disciplinar. Pode ser que você não seja exonerado, mas isso vai deixando máculas no seu currículo, isso vai atrapalhando a sua progressão, né? A sua oportunidade um dia ser líder, a sua oportunidade de crescer, ganhar mais, né? É um cargo de liderança, ele vai sendo diminuído pela sua falta de produtividade, tá? E por último, mas não menos importante, responsabilidade, galera. Responsabilidade porque a gente vai fazer um cargo que envolve a vida das pessoas. As decisões que a gente toma ali vai influenciar diretamente a vida dos cidadãos. Você pode ferrar com a vida de alguém, você pode ajudar alguém. Por exemplo, quando eu entrei no concurso público, eu trabalhei no setor de autorização de exames de alta complexidade. Foi o primeiro serviço que eu fiz, aliado com o fato de eu ser enfermeiro, né? Então, eu ficava ali no setor de regulação, que eu ficava autorizando exames de alta complexidade. Galera, o exame de alta complexidade, normalmente, é exame de alto custo, tá? É caro para a administração pública liberar aquele exame. Mais do que isso, além do exame que a gente tem que autorizar, eu tenho que alinhar com a agenda do profissional que vai vir executar esse exame, que vai ser um profissional A, o profissional B, ou que vai ser um médico, que vai ser um médico que vai vir de outra cidade. Tem que alinhar isso. Olha a responsabilidade que é isso. Imagina eu faço um cara viajar 100 quilômetros para vir para Rio Verde, para executar os exames, para passar o dia fazendo exame, e aí eu não confirmo que o paciente vai estar lá na sala, ou eu não confirmo que o equipamento está funcionando perfeitamente, ou eu não consigo alinhar o paciente com o médico, fazer a junção ali, para os dois se encontrarem para ter o exame, né? Eu não consigo ter uma atitude tão simples de iniciativa e responsabilidade, né? Eu estou ferrando com o sistema público, né? As pessoas já falam muito mal do sistema público, ela vai ter mais motivo ainda para falar mal, tá? Então, algo que é importante, que eu não coloquei aqui, mas é importante, é você zelar da administração pública, e isso é considerado como um ato ético, tá? Um ato ético e moral, você zelar pela imagem da administração pública, porque a administração pública, ela é representada por você. Você é a administração pública, tá? Eu dei um curso para carreira policial, na época que os meninos estavam estudando para a Polícia Federal, né? E aí eu sempre falava para os meninos assim, ó, você quer ser polícia federal? Quero ser policial federal. Beleza, então você tem que. Não existe a Polícia Federal. Você é a Polícia Federal, tá? E por que que eu tô falando isso? Para empolgar os meninos? Não, porque de fato é. A administração pública, ela é só uma pessoa jurídica, ela não existe no mundo real. Ela é representada por seus agentes. Então, a partir do momento que eu digo para você que eu sou a administração pública, eu sou mesmo. Se eu tenho um crachá, se eu visto o uniforme, vou para a repartição, bato ponto, a partir dali, o Wender da Silva Santana, ele ficou em casa. Quem está ali é o auxiliar administrativo, é o enfermeiro, é o analista administrativo, funcionário da matrícula tal, que está exercendo sua função ali.
Eu não penso mais no Ender quando eu estou ali. Eu penso na administração pública. Como é que eu posso melhorar o desempenho das funções que estão sendo feitas ali? Não existe mais o Ender. Tanto que não existe mais o Ender, que tudo que eu fizer ali não é culpa do Ender, é culpa da administração pública. Olha que responsabilidade. Eu não respondo pelos meus atos. Quem vai responder é a prefeitura. Eu não tenho personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a prefeitura. É ela que vai arcar com os erros que eu fizer ou com os acertos que eu fizer. Olha a responsabilidade. É um cargo responsável. Portanto, nessa situação, com essa hipótese, eu tenho que cuidar, tenho que zelar da imagem da administração pública, tá? Da melhor forma possível, né? Beleza, beleza. Período para aquisição de estabilidade, galera. 3 anos, tá? 3 anos. Mas isso é aqui, tá? A Lei Orgânica 8.112, que trata sobre funcionalismo público federal, ela também fala 3 anos, tá? Só que lá no Rio Grande do Sul, existe a Brigada Militar, que é um serviço coaduno com o nosso, com a Polícia Militar, que o estágio probatório lá é 5 anos, galera. 5 anos, mas isso é só lá, tá? Só lá é 5 anos. Aqui é 3 anos, tá? O serviço aqui é 3 anos do estágio probatório. Aí aqui tem as situações de licença, tá? Não vou falar agora, quero que vocês leiam depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tá para falar. Ó, inabilitação do estágio probatório vai acarretar na exoneração, se for o servidor. Aqui tem a regrinha certinha, a estabilidade que eu falei com vocês. Tá. A estabilidade, ela guarda, isso que é importante, tá? Ela tem relação com o serviço público e não com o cargo. O Ender está estável para o serviço público, não para o cargo. Imagina que o meu cargo desapareça. A função que eu tenho hoje, ela simplesmente não exista mais. Hoje eu estou no Núcleo de Qualidade de Educação Permanente da Atenção Primária de Saúde. Eu trabalho com o Núcleo de Qualidade de Educação Permanente, criando protocolo, avaliando trabalho. É um trabalho bem técnico e burocrático, tá? Vamos imaginar que o prefeito não quer mais que exista um núcleo de qualidade de educação permanente. Ele não quer que isso exista mais. E o Ender? O que faz com o Ender? Não. O Ender, ele está com estabilidade no serviço público. O Ender não vai ser mandado embora porque o cargo dele acabou. A gente vai reacomodar, vai caçar um lugar para colocar esse menino. Mas a gente não vai exonerar ele, tá? Já que ele já atingiu a estabilidade, não precisará de novo estágio probatório, caso permaneça em carreira, cujos patamares são alcançados normalmente pelo sistema de promoção. Então, toda vez que ele tiver promoção, não tem que passar por um novo estágio probatório, porque eu já fiz isso com cargo público, não com cargo, com serviço público anteriormente, nos 3 anos atrás. Beleza, galera? Falei coisa pra caramba, hein? E aí, querem falar alguma coisa? Só uma curiosidade, Wander. Quando você fez a prova, demorou quanto tempo para você receber aquela ligação lá da moça do RH? Sim. Eu fiz a prova em 2021. Eu fui ser chamado exatamente um ano depois, foi em 2022. Mas eu fui chamado em 2022 porque nesse concurso que eu fui chamado, esse da prefeitura que eu estou hoje, eu passei mal. Eu passei, mas passei mal. Eu não fui tão bem assim na prova escrita, não fui tão bem, tive uma nota baixa na escrita, mas eu fiz uma redação muito boa. Foi o que me colocou no concurso, foi a redação. Eu tirei 9 de redação, pra você ter noção. Eu subi nos cargos. Eu fiquei na posição 258, na posição 258, de 350 vagas que tinha na época. Eu fiquei na posição 258. E aí eu fui chamado, tardiamente, assim, um ano, porque eu demorei, eu fiquei muito longe. Mas se eu passasse ali entre os 60, eu já tinha sido chamado na primeira. Ah, sim. Beleza?